Nessa aula, eu, Mr. Sky, vou te mostrar a ação para se fazer dinheiro no Forex. Mas antes, deixe te contar sobre 2 requerimentos indispensáveis para ser bem-sucedido nesse negócio. Em primeiro lugar, você precisa saber o que está fazendo. E para saber o que fazer, você precisa primeiramente estudar. É muito comum ver os traders inexperientes escolherem diversas estratégias para operar e logo nas primeiras perdas pularem para outras estratégias e assim seguir num círculo vicioso de maiores perdas e poucos ganhos. Logo, a maioria desiste. O que falta para eles? São estudos de qualidade postos em prática que vão gerar experiência profissional e ganhos serão consequências do conhecimento obtido. Em segundo lugar, assim como todo bom profissional precisa de ferramentas adequadas para executar determinado serviço, você, como trader, precisa de sistemas que te proporcionem precisão de análise do movimento do preço dos mercados. Exatamente para suprir esses 2 aspectos essenciais para todo comerciante de moedas, é que eu desenvolvo 2 grandes soluções. A primeira são os cursos em vídeos didáticos para você se formar como profissional trader. Eu sempre estou em busca de mais conhecimento. Logo, filtro tudo o que aprendo e assim consigo oferecer o bom conteúdo de forma exclusiva para meu público, que inclui você. A segunda solução são os sistemas facilitadores de análise dos complexos gráficos que sempre vão te alertar de novas oportunidades que surgem nos mercados. Assim, você não precisa ficar diante do computador horas a fio em busca da negociação perfeita. Deixe o trabalho pesado para os robôs. A sua tarefa é apenas verificar a qualidade das oportunidades identificadas e então autorizar a negociação, assim como eu faço nas operações que você verá a seguir. Good morning and welcome to Forex Pro TV. Today is Friday, February 26, 2010. I'm Remy with your Forex Pro Market Update. Aqui estão 4 gráficos de pares de moedas diferentes e muito fortes no Forex. Em cada um deles eu instalei um sistema e vou analisar com você em seguida um a um para determinar a posição de 4 operações dentro dos próximos minutos. Então vamos lá. Aqui no par euro-dólar, aqui você está visualizando 1 hora por vela. Essas linhas tracejadas equivalem à separação de dias, 24 velas, 24 horas igual a 1 dia. Então aqui você está vendo o sistema Forex Fácil versão 1.0 em ação. Nesse momento então eu observo que o mercado segue numa tendência de baixa, porém aqui no oscilador da parte de baixo, ele veio fortalecendo, quer dizer, ele veio por uma parte de correção. Mas no que eu devo confiar? Veja que ele tocou aqui a parte superior da linha de resistência por diversas vezes e a Fibonacci calcula que ele pode seguir o fluxo da tendência, né? Então eu vou acreditar nisso, que ele subiu para se corrigir nesse ponto e que logo ele vai seguir o fluxo da tendência. Portanto, eu vou operar a favor da tendência. Eu vou operar uma venda. Essa venda vai ter um risco de, eu acredito que a minha possibilidade de vencer é grande, então eu vou assumir nessa venda um risco de 3,5%. O stop loss eu vou estabelecê-lo bem acima deste preço. Então o stop loss vai estar em 1.1212. Eu preciso calcular isso em pips. Então eu pego o valor da cotação atual, o valor da cotação maior de 1,1212, subtraio pelo valor da cotação atual, 1,1155.
Tá aí, 57 pips. Eu vou trabalhar então com um stop loss de 57 pips e o meu take profit vai ser igual, de 57 pips. Não vou trabalhar com nenhuma ordem de segurança nessa operação. Ok, agora o que eu faço? Basta eu vender. Eu posso aguardar por um spread bom. Aqui é o cálculo do spread em tempo real. Nesse momento ele está 1.8, mas estava 0,8 instantes atrás. Mas vamos lá, vou vender. Pronto. Venda realizada. E aqui está o nível de stop loss, nível de take profit, pouco abaixo aqui da linha de suporte. E a operação aberta. Perceba que ela começa imediatamente negativa. Isso acontece porque no momento em que eu abro a ordem, o que acontece? Eu tenho que pagar o spread. Quer dizer, se o spread que eu paguei foi 1,5 pip, então é como se a ordem começasse 1,5 pip contra mim. Logo, quando o mercado segue o fluxo a favor da minha negociação, o que vai acontecer? O spread é coberto e aí eu passo a lucrar. Então aqui está a primeira operação, a primeira negociação aberta. Vamos para as próximas. Ok, aqui eu tenho o Libra dólar com a versão 2.0 do sistema Forex Fácil. E também ele está indicando uma forte queda, só que aqui ele está em decadência mesmo. Eu prefiro vender quando ele está numa tendência, por exemplo, de queda, só que ele faz aquela correção de alta. Por exemplo, eu venderia aqui, ó, nessa breve alta que teve, eu não venderia ele aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu também não vou jogar contra a tendência. E aí, o que é que eu faço? Eu posso abrir uma posição curta. Como eu tenho uma probabilidade menor nessa operação, então o risco que eu assumo é menor. Eu vou assumir apenas o risco de 1,5% desse capital de quase 7 mil dólares que eu tenho nessa conta. E o meu objetivo vai ser curto. Eu vou estabelecer um objetivo de ganho de 20 pips e perda de 20 pips. Vamos ver no gráfico ao que isso corresponde. Então, eu estou aqui a 1,95, então seria 1,85, 1,75. O mercado tocando aqui, eu ganharia. Só que se ele tocar logo aqui em cima, ligeiramente aqui em cima, eu perco a operação. Bom, não vai ter ordem de segurança também, que é o trailing stop, e eu vou vender. Pronto, vendido. Vamos ver o que acontece. Em uma eu tenho 3,5, na outra eu tenho 1,5% do risco. Perceba que o volume entre as ordens é alterado por causa dessa diferença de risco que eu estabeleci, certo? Então vamos para a próxima negociação no par Euro-Libra. Aqui você está vendo o sistema Forex Fácil versão profissional, enquanto o Libra dólar e o Euro dólar estão com as versões do sistema Forex Fácil versão 1.0 e versão 2.0, que buscam identificar e seguir uma tendência. O sistema Forex Fácil versão profissional, ele já é bem abrangente. Você pode usá-lo para diversos tipos de estratégia. Por exemplo, você pode usá-lo para seguir uma tendência, como pode usá-lo para identificar uma reversão. Então, ele está aberto para mais tipos de estratégia. Por isso que eu chamo de versão profissional. Aqui nós vemos o seguinte, no Euro-Libra, deixa eu dar uma olhada no período num maior prazo. Ó, veja que o preço está consolidado aqui na faixa, há vários dias nessa faixa aqui. Ó. Ele está consolidado nesses dois apoios, esse suporte e essa resistência acima, suporte abaixo, resistência acima. Veja que o preço está consolidado entre 0,72 e 0,73. Então, eu vou operar buscando um preço ligeiramente maior. É o seguinte, o meu stop loss
ele vai estar abaixo deste preço e o meu take profit vai estar logo acima. Vamos lá. Então eu vou aumentar de novo. Então o meu stop loss logo abaixo da mínima do dia de hoje. E o meu take profit vai ser correspondente ao stop loss. O risco que eu vou assumir nessa operação é de 2,5%. Eu vou fazer o cálculo para achar o stop loss ideal. O preço atual é 0,7295 menos 0,7237. Então eu tenho aí um total de 58 pips. Então stop loss 58 pips, vou trabalhar com take profit igual 58 pips e eu vou comprar. Opa, eu cometi um erro, que foi, eu deixei aqui ó, o trailing stop aberto. O trailing stop é a ordem de segurança, mas já que eu fiz isso, eu vou deixar, até porque diversifica um pouco o investimento. O trailing stop é o seguinte: se ele continua subindo aqui até a metade, por exemplo, mas ele não tem força para atingir o meu lucro máximo e ele começa a descer, a minha ordem vai estar segura, porque o trailing stop é uma ordem automática que vai arrastar esse stop loss para posições cada vez mais lucrativas conforme o preço for a meu favor. Então eu vou deixar aí, foi até bom que isso aconteceu para eu te mostrar depois como funciona o trailing stop. Mas muito provavelmente o que vai acontecer? Essa negociação tem alta probabilidade de atingir o trailing stop antes do take profit, que é o lucro maior aqui em cima. Ok, vamos seguir então para a próxima. Aqui você vê o sistema Renko instalado no Libra Iene e ele já deu a primeira ponta de queda. Momento perfeito para negociar uma venda. Então, cada ponto desse aqui está configurado para ser 10 pips. Então, eu vou colocar o meu stop loss ligeiramente acima desse ponto. Então, eu tenho 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 pips acima de mim. Eu vou operar com um risco de 3% nessa negociação. O meu stop loss eu vou assumir aí 50 pips, 60 pips, take profit de 60 e eu vou usar um trailing stop de 30 pips, isso mesmo. Perceba que o spread nesse par é maior porque ele é mais volátil. Peguei ó, um preço bom, peguei a 1,9. Perfeito. Então aqui estão as negociações. Nesse momento nenhuma delas está positiva, todos estão trabalhando próximo do limite onde eu operei. Agora o que acontece? Agora vamos aguardar o desenvolvimento dessas negociações abertas. Ok, primeira operação concluída, que foi aqui no par Libra dólar, uma venda acabou de se concluir com um lucro de 102 dólares. Antes de eu fazer comentários adicionais sobre essa operação, vamos observar o desenvolvimento das operações seguintes. Aqui aconteceu uma coisa curiosa. Bom, a operação Libra Iene ela já venceu, já está com vitória garantida. Agora vai se definir se ela vai atingir o lucro máximo ou o lucro mínimo, porque ela está com aquela ordem de segurança do trailing stop. Quer ver? Eu vou arrastar aqui. E aqui é o stop loss dela. Ele foi arrastado automaticamente para uma posição lucrativa de 68 dólares e 90 cents. E aqui o take profit, mais ou menos ao mesmo alcance, que atinge 204 dólares. Então o que vai se definir é se ele atingiu o lucro maior ou menor. Mas essa ordem aqui do euro libra, acontece que ela tocou aqui, perdeu a força e é o seguinte: eu não estou mais disposto a assumir o risco dela, porque eu não vejo mais muito futuro. Afinal, o MACD cruzou acima, sim, só que logo eu especulo que ele vá
envergar como o RSI, que está próximo do ponto de 70, o que significa que ele vai estar sobrecomprado. Então, nesse caso, eu vou encerrar essa operação. E pronto. Então, vindo ao histórico, aqui está ela, uma vitória, uma perda não por ter atingido o stop loss, mas por ter sido fechada em seu desenvolvimento. Agora vamos seguir com as duas negociações que faltam. Eu vou ajustar a janela e eu vou deixar apenas os dois gráficos que estão trabalhando. E agora vejamos o desenvolvimento dessas duas operações. A essa altura da negociação, perceba que eu estou aí com lucro de mais de 250 dólares, só que é um lucro flutuante. Quer dizer, ele pode abaixar e pode aumentar. Então, eu tenho duas operações. Uma já está com ganho garantido, que é o Libra Iene, por causa da ordem de segurança. Na primeira, eu não coloquei a ordem de segurança, que foi a operação de venda no par euro-dólar. E aqui está o stop loss. Então, que tal eu tornar essa ordem segura? Para isso, basta eu arrastar o stop loss. Veja que a perda dele seria de 239 dólares caso ele fosse atingido. Mas como eu já estou em um ponto lucrativo, eu posso arrastá-lo para uma posição lucrativa. Veja ali ao lado que o valor da perda vai diminuindo. Por exemplo, eu posso deixá-lo aqui com lucro mínimo garantido de 30 dólares. O stop loss é movido e eu tenho uma ordem que vai atingir o lucro máximo de 239 dólares ou o lucro mínimo de 30 dólares. Então vamos seguir e ver como estas negociações se comportam dentro dos próximos minutos. Mais uma operação concluída. A operação foi a do Libra Iene. Você veja que eu entrei aqui, ó, bem no primeiro ponto e veja como ele caiu 10, 20, 30, 40, 50, 60 pips nesse momento. Vejamos aqui no histórico, o alvo foi atingido. Então, duas operações com alvo máximo atingido do take profit e até agora uma perda que não foi pelo stop loss, né? Foi porque eu passei a observar que o que eu considerava ser uma boa possibilidade se reverteu. Então, eu ensino você a ter essa visão trader também. Quando você entra num negócio, pelos sinais que o mercado dão, mas se esses sinais se reverterem, você pode sair da negociação e evitar assim uma perda maior. Então vamos seguir agora com a única operação que falta, que já é vencedora, porque lembra que eu estabeleci aqui um nível de lucro mínimo e agora um nível de lucro máximo. Abriu-se essa nova vela e vejamos qual é o caminho que o preço vai seguir. Pronto, operação fechada. Então, no caso do euro-dólar, ele subiu com essa vela aqui de alta, né? Veio uma grande vela de baixa, ele caiu aqui com força, mas não resistiu e os compradores reagiram. Bom, mas ele atingiu então, no final das contas, um lucro mínimo. Então eu tive aqui uma operação que foi uma perda e 3 vitórias. Dessas 3 vitórias, aqui 2 com o lucro máximo e uma com o lucro mínimo, dando um total nesse dia de um lucro de 330 dólares com esses investimentos diversificados. Isso operando com uma conta pequena, que é essa aqui, ó. A conta foi elevada agora para os 7.167 dólares, trabalhando de forma segura, porque você viu que eu estabeleci adequadamente os riscos
em busca de boas operações e, é claro, eu operei com as probabilidades de vitória sempre a meu favor. Nessas operações, eu tive um desempenho de 3/4, ou seja, em 4 operações, 3 vitórias. Eu usei uma conta com poucos milhares de dólares só para você entender que mesmo com pouco dinheiro é possível ter um rendimento diário, semanal, mensal e anual que pode elevar o seu padrão de vida. Uma das metáforas que mais gosto de usar é que o Forex é uma máquina de fazer dinheiro. Logo, você consegue entender que com quanto mais dinheiro você opera nessa máquina, muito mais dinheiro ela retornará para você. Portanto, pare de perder tempo, adquira agora mesmo a licença de uso do Sistema Forex Fácil e receba em conjunto o acesso a cursos exclusivos ministrados em ordem lógica, desde o básico ao profissional. Clique no link abaixo desse vídeo. Te vejo a seguir.